Sabe aquelas notícias de ciência que conectam duas coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra? Pois é. Recentemente, uma delas viralizou e chamou muita atenção, ligando o aparecimento de cabelos grisalhos à luta do nosso corpo contra o câncer. Uma ideia, no mínimo, fascinante. Pois é, essa é a grande pergunta que está todo mundo se fazendo. Será que os fios brancos são só um sinal de que o tempo está passando? Ou eles contam uma história bem mais complexa sobre como as nossas células se protegem? Vamos dar uma olhada no que a ciência descobriu de verdade. Bom, para a gente entender de onde veio essa história, a gente precisa ir para a fonte. Trata-se de uma pesquisa super importante da Universidade de Tóquio, que foi publicada numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a Nature Cell Biology. Os pesquisadores foram fundo para entender como o corpo lida com células danificadas e o que eles acharam é, de fato, surpreendente. Para sacar essa conexão, a gente precisa dar um mergulho. Um mergulho bem fundo, lá no nível microscópico. A história toda começa dentro do folículo piloso, que é basicamente a raiz do nosso cabelo. É lá que uma decisão de vida ou morte, literalmente, acontece. E as protagonistas dessa história são as chamadas células-tronco de melanócitos. Para simplificar, vamos pensar nelas como as fábricas de tinta do nosso corpo. São elas que produzem a melanina, o pigmento que dá a cor para o nosso cabelo e para a nossa pele. Só que tem um porém. Essas nossas fábricas de tinta estão sempre sob ataque. A radiação do sol, por exemplo, e até mesmo processos internos do nosso corpo podem danificar o DNA delas. E é nesse momento de estresse que a célula se vê obrigada a tomar uma decisão crucial para a nossa saúde. O que a pesquisa descobriu é que, para uma dessas células danificadas, existem basicamente dois caminhos possíveis. É como se ela chegasse numa bifurcação na estrada e cada escolha leva a um resultado completamente diferente. E olha que interessante essa comparação. De um lado, tem o caminho seguro. A célula percebe que está com problema, se aposenta e é eliminada do sistema. É tipo um sacrifício pelo bem maior do corpo. O efeito colateral que a gente vê? A perda de pigmento, ou seja, o cabelo fica branco. Agora, do outro lado tem o caminho perigoso. Se algum agente cancerígeno interfere, esse mecanismo de segurança pode falhar. A célula danificada simplesmente ignora os sinais de alerta e começa a se multiplicar sem controle, o que pode acabar virando um melanoma. E essa frase aqui do autor principal do estudo, Yasuaki Mori, resume a ideia central de forma bem direta. O que a pesquisa sugere é que o aparecimento do cabelo grisalho pode ser um sinal de que o corpo está, na verdade, se defendendo, eliminando células que poderiam virar um problema sério. Mas calma lá. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, é hora de fazer uma verificação da realidade. A ciência é cheia de detalhes e, nesse caso, ler as letras miúdas é fundamental para não espalhar desinformação por aí. E aqui está, talvez, o ponto mais importante de todos. O estudo foi feito em camundongos, isso mesmo, em ratinhos de laboratório. E o que acontece em um ambiente controlado com animais não pode, de jeito nenhum, ser aplicado diretamente às pessoas no mundo real. Exatamente por isso, especialistas como a doutora Carol Joia, que é nutricionista oncológica, fazem um alerta. Ela reforça que, como a pesquisa não foi feita com gente, não dá para afirmar que ter cabelo branco oferece qualquer tipo de proteção real contra o câncer. Ou seja, o recado dos médicos e cientistas é bem claro. Ter cabelo grisalho não é um escudo mágico contra o câncer de pele. Fatores que a gente já conhece muito bem, como o histórico na família, exposição ao sol sem cuidado e o tipo de pele, continuam sendo muito mais importantes. Isso nos leva à parte que, no fim das contas, realmente importa. A ciência do estudo é fascinante, sem dúvida, mas o que salva vidas de verdade é a prevenção, que já está mais do que comprovada. E a defesa número 1 contra o melanoma continua sendo a boa e velha proteção solar. As recomendações dos dermatologistas são diretas e baseadas em muita evidência. É usar protetor solar todo santo dia com fator 30 no mínimo, usar chapéu, óculos de sol, roupa protetora, procurar uma sombra nos horários de sol mais forte, passar longe de câmera de bronzeamento artificial e, claro, sempre dar uma olhada na pele para ver se apareceu alguma pinta nova ou se alguma antiga mudou. São essas atitudes que fazem a diferença de verdade. Ok, depois desse banho de realidade, vamos voltar um pouquinho para a ciência e tentar enxergar o quadro completo. Essa descoberta aponta para um conceito da biologia muito elegante, conhecido como troca evolutiva. Então, só para não restar nenhuma dúvida, o fio de cabelo branco em si não é um escudo protetor.
O verdadeiro herói dessa história é o processo que leva ao cabelo branco. É um sistema de controle de qualidade do nosso corpo que prefere eliminar células defeituosas antes que elas virem um problemão. E isso é um exemplo simplesmente limbo dessa tal troca evolutiva. É como se, ao longo de milhões de anos, nosso corpo tivesse feito uma escolha. É melhor aceitar um sinal visível de envelhecimento, como o cabelo grisalho, do que correr o risco de desenvolver um tumor. É quase um sacrifício estético em troca de mais saúde e mais tempo de vida. E essa frase da professora Emi Nishimura, a líder do estudo, amarra tudo de um jeito perfeito. Cabelo grisalho e melanoma não são eventos separados. Na verdade, eles são dois lados da mesma moeda. São duas respostas diferentes que as nossas células-tronco podem dar quando sofrem algum tipo de dano. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se a gente mudasse a nossa forma de enxergar o envelhecimento? Talvez os sinais que a gente vê no espelho não sejam apenas um declínio, mas sim as cicatrizes de batalha de um corpo super inteligente que silenciosamente nos protege todos os dias. Uma ideia para se pensar, não é mesmo?